Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui nessa realidade, né? Para a gente continuar o nosso processo, né? Da espiritualidade, da nossa expansão da consciência, né? Para a gente melhorar como pessoa, sabe? Transmitir uma beleza interior, não essa beleza exterior, tá? A gente pode cuidar da nossa beleza exterior, pessoal? Podemos sim, mas não de uma forma exagerada, tá? Como muitas pessoas estão aí entrando nessa visão. Por que ele faz isso, pessoal? Porque está grudado ao ego. Ele pensa que ele é essa capa aqui, tá? E se apega ao ego, então. O que é que existe no ego? Muitas coisas que vão de contra a nossa verdadeira essência, que é espiritual, tá? E tem vários seres humanos assim, até seres humanos que estão na no grupo religioso, tá? Em geral, tá? Não é só evangélico, não, em geral tá acontecendo isso aí. Porque falta a pessoa estar atenta, tá vigiando no comportamento, o que é que ela está fazendo, o que é que ela está percebendo. Então, se uma pessoa não desperta a consciência, ela não vai perceber isso. Ela vai ser levada, quando vê, ela caiu numa armadilha, no laço do passarinheiro. E para sair disso, tá? Tem que ter humildade, não deixar o orgulho tomar conta. Isso aconteceu com um monte de pessoas que é líder, sabe? Líderes, pastores, aconteceram isso, tá? Que entraram na energia que eu vou falar hoje, que é a energia da vaidade, né? A vaidade espiritual. Isso acontece, tá, pessoal? Tá acontecendo também e a gente precisa tomar cuidado. Então, pessoal, qual é o tema que a gente vai falar hoje? Eu já dei essa introdução para vocês ficarem, como é que se diz? Ficarem atentos do que eu vou transmitir para você, tá? Então, qual é o tema que a gente vai falar hoje? O que é a energia da vaidade espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Vaidade, vocês sabem o que é, tá? Mas aí você pergunta, irmão Samuel, a gente não pode ter a nossa vaidade, não, nos cuidar, tal. Pode, pessoal, sem problema nenhum. O negócio é quando essa vaidade está exagerada e de uma forma que você não esteja percebendo que você está entrando na armadilha do ego, tá? Que está levando você a se afastar das manifestações divinas que existem dentro da gente, tá? Esse é o perigo, tá? Isso aconteceu, eu vi isso acontecer, tá, pessoal? Com líderes, líderes de várias igrejas, espiritualista agora, tá pegando espiritualista também, tá? Então, essa energia, tá? É uma energia, tá? Muito perigosa se ela não estiver no equilíbrio, tá? Porque a gente vai cuidar da gente, mas de uma forma equilibrada, não valorizando essa carcaça, esse ego, tá? Não valorizando demais esse ego. Enquanto a pessoa não acorda, ela valoriza demais isso aqui, tá? Ela é nessa ilusão, ela valoriza muito. Então, esse é o perigo, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala? O que é que eu coloquei a pergunta? E como não entrar nessa energia da vaidade? Então, como não entrar nessa energia da vaidade? Como é que eu não posso entrar? Porque a vaidade é um sentimento que brota
no nosso ser é uma energia. Então, como é que a gente faz para não entrar nessa energia aí da vaidade? Que pode ser um laço do passarinheiro para a nossa consciência, vai atrapalhar a nossa evolução espiritual. Então, como é que a gente faz, pessoal? É o que a gente vamos estudar aqui, tá? Ontem a gente estudou sobre a energia, né, da coragem espiritual, né? Que precisamos ter essa energia, né? Desenvolver. Então, se você tem vaidade, tá grudada aqui no seu ego, que essa vaidade é uma energia baixa, tá, pessoal? Como é que a gente faz para ela não estar descontrolada exageradamente? É a gente entrar no equilíbrio, tá? Caminho do meio, caminho do equilíbrio, tá? A gente tem que fazer isso, tá, pessoal? Então, como é que a gente não faz? A gente vai ver isso. Mas primeiro vamos responder a primeira pergunta, né? O que é a energia da vaidade espiritual? O que é isso, pessoal? Ele fala, a energia da vaidade espiritual é um conceito, né, que descreve um sentimento que se caracteriza por uma valorização exagerada da própria aparência, da capacidade e da qualidade, tá? Então, pessoal, olha o que ele fala, e aí ele fala, é um vício moral que impede a pessoa de perceber a realidade de forma precisa. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? O que é essa vaidade espiritual? É um conceito que ele fala que a maioria do meio espiritual fala, tá? Da vaidade. Ele fala que é um sentimento. Então, o que é que a gente estuda aqui? Pensamento, sentimento, emoção são o quê? São energia, né? Não é isso? Entende, pessoal? Por que que a gente estuda isso? Para a gente saber quando a gente lê um texto. Então, o que é que ele fala, coloca no texto aqui? Ele coloca que é um sentimento que caracteriza por uma valorização. Então, essa consciência aí está recebendo que está valorizando exageradamente da própria aparência. Então, a própria aparência física, né? A capacidade, então, a pessoa se gaba porque ela tem uma capacidade que a outra pessoa, e uma qualidade que ela tem que a outra pessoa não tem. Então, isso são a armadilha dessa energia da vaidade. Então, isso são vaidade. E é um vício moral, tá? Que impede a pessoa de perceber a realidade de forma precisa. Então, ela não percebe a realidade como é. A realidade que ela é um espírito. Ela só está aqui de passagem. Esse corpo dela, essa aparência, a qualidade que ela tem, é uma coisa passageira aqui dessa realidade. Então, ela tem esse vício de não perceber, ela não percebe a realidade de forma precisa. Ainda cega ela. Então, essa vaidade cega você espiritualmente. Então, se cega você, empata você de progredir a sua jornada espiritual de crescimento. Entende como isso é perigoso, pessoal? E isso aconteceu, tá? Teve líderes aí que eu vi que começaram na humildade, na sinceridade, começaram bem, tá? Mas quando vai ganhando aqui, pessoal, sabe, ó, a energia, tá? E que muitos ficam puxando o seu saco, ai, como ele é importante, ai, como ele é não sei quem, ai, ele fala hebraico, ele fala inglês, ai, sabe, as qualidades, as capacidades da. Ele pensa que é melhor do que a outra pessoa. Ele vai cair,
vai cair do cavalo. É bom que ela até caia do cavalo, igual a Paulo, né? Para ver se ele desperta, tá? Mas às vezes essas pessoas vai cair e o negócio que o orgulho vai tomar conta dela. Ela vai perceber que ela vai estar fora da espiritualidade, tá? Mas o que é que ele manter a pose dele? Por exemplo, um cara que é um líder aí famoso aí, que vocês conhecem. Ele vê que ele está fora da espiritualidade. Será que ele vai ter a humildade de voltar para a frequência verdadeira que a espiritualidade quer? É bem difícil, tá? Mas pode acontecer? Pode. Tá? O cara pode demonstrar. Então, vai ser a salvação da consciência dele, tá? Se ele fazer isso, tá? Reconhecer que ele não. Esse não é o caminho que a espiritualidade está querendo. Eu estou errado, tá? Reconhecer, falar para as pessoas: olha, pessoal, estava errado. Não é assim, é assado, tá? Mas o cara construiu aí os bens dele, as coisas dele. É bem difícil, tá, pessoal? Mas pode acontecer. Se ele tem humildade mesmo, não deixar o orgulho tomar conta. Então, ele fala também que a energia da vaidade é um vício moral. Então, porque corrompe a moralidade dele, a ética dele, ele começa a mentir, sabe? Como tem pessoas na espiritualidade agora mentindo, fazendo coisa. Então, corrompe isso ele. E pior que ele não percebe que está sendo corrompido. Ah, tá, todo mundo faz isso aí, é normal, tal. É por isso que eu não me deixo levar assim. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer, tá? Essa é uma armadilha muito aí da Matrix para derrubar essas pessoas, principalmente aqueles que estão iniciando um trabalho espiritual. Se ele entra nessa energia, já era, tá, pessoal? Já era ele, tá? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala: por isso a vaidade é uma característica que se baseia em uma aparência falsa e mentirosa. Então, a consciência da pessoa está atrelada ao ego, ela está se baseando nessa aparência falsa e mentirosa, que não é você, pessoal. Não é a sua verdadeira essência, sua verdadeira essência. Está enganando você. O ego está enganando você. Tá? Então a vaidade se caracteriza por isso, porque a sua consciência está se baseando na aparência falsa e mentirosa, que vai passar. Tá? Você vai perceber isso, tá? Com um certo tempo você vai percebendo. Aí ele fala: a vaidade pode ser associada ao sentimento como arrogância, orgulho e ostentação. Então, por que ele fala que essa vaidade está associada ao sentimento de arrogância, orgulho e ostentação? Por quê? Porque quando a pessoa entra nessa vaidade, ela começa a liberar essa energia, esse sentimento de arrogância. Então, uma pessoa vaidosa, ela é toda arrogância. Ela se acha melhor do que o outro. Então, ela tem orgulho, fica toda orgulhosa. Ah, eu sou, sabe o que eu sou? Eu sou fulano de tal, tá? Entende? E o quê? E ostentação, ela começa a se aparecer para outra pessoa como ela é melhor do que a outra. É isso que a vaidade faz, pessoal. Tá? Quando ela está descontrolada. Ela está, e como ele fala aqui, exagerada. Ela não pode estar nesse exagero. Então, por isso que é o quê? A vaidade é uma coisa do ego, né? Então, a gente tem que chegar e controlar esse ego. Para controlar essa energia da vaidade, tá? Porque a gente vai cuidar aqui do nosso veículo, do nosso corpo, tá? Mas a gente não vai ser melhor do que ninguém. Se a gente tem uma habilidade, se a gente tem um dom,
alguma coisa, não significa que você é melhor do que a outra pessoa, tá? Por exemplo, eu tenho aqui esse dom de estar falando para você, ensinando de espiritualidade. Não significa que eu sou melhor do que você, pessoal. Eu só estou fazendo a minha função, usando as minhas habilidades, a espiritualidade, para a espiritualidade. Mas eu não posso deixar aqui essa vaidade tomar conta, tá? Do meu ser, que vai descontrolar, que vai fazer com que eu saia da verdadeira espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade é passar uma beleza interior, não uma beleza exterior, tá? É passar uma beleza das coisas interior. E graças a Deus, tá, pessoal? Eu não sou muito lindo aqui, não tenho passado aqui. Você vê que eu sou simplesinho, você vê as minhas roupas, tá? Como eu me procedo aqui. Eu tô passando uma imagem aqui, tá? Simplesinha, mas a beleza que eu quero passar, eu acho que as pessoas que estão vindo para o meu canal estão percebendo que é uma beleza interior, tá? De mansidão, de amor, de paciência com ela. Uma irmã me escreveu para mim, nossa, irmão, você foi paciente comigo, você... Então, essa é uma característica, as coisas, a beleza, a humildade, que aquela pessoa que é de Deus, que é espiritual, tem que passar para outra pessoa, tá? Mas não é isso que eu vejo no meio, principalmente o meio que é religioso, pessoal. Era para passar uma humildade dessa, uma simplicidade para as pessoas, tá? Está acessível às pessoas, porque tem líderes aí que nem está acessível o membro dele, o seguidor dele, tá? E quando a pessoa acessa ele, ele tem uma arrogância de responder a pessoa, não tem aquela humildade, tá? Então, a energia não mente, tá, pessoal? Por isso que eu tô falando. Não adianta você querer fazer uma cara aí de humildade, de falso que é cristão, mas a sua energia vai mostrar verdadeiramente quem você é. Principalmente aqueles que são médios, sensitivos, ele percebe a energia, percebe quando está mentindo, percebe quando tem engano, tá? Tá certo, pessoal? Então, o que é que ele fala mais? Ele fala, a vaidade é considerada um pecado capital no ensinamento cristão. Então, é os 7 pecados capitais, né? E a vaidade está lá. Então, na Bíblia, a vaidade é descrita como algo enganoso e sem valor. Então, a Bíblia descreve que essa vaidade, tá, é algo enganoso. Então, está enganando quem? A sua consciência. Porque você vai enganar as outras pessoas que estão dormindo, tá? Mas aquela que está desperta, você não vai enganar, porque essa pessoa vai ler a sua energia, ela vai ler o seu campo. Não tem como mentir, é por isso que não gosta de médio, de sensitivo, tá, pessoal? As pessoas não gostam porque ela consegue perceber isso, tá? Por isso que não é bem-vindo aqui nesse meio de máscara, porque é como você tivesse tá tirando a máscara da pessoa. Uma pessoa que é médio, é sensitivo, é um espiritualista que tem sensibilidade de ler os pensamentos, a energia da pessoa, tá? É como essa pessoa tivesse assim, ó, tirado a máscara dela. E a pessoa diz, quem mandou você tirar minha máscara? Tá? Porque aqui, nesse mundo, é um baile de máscara, tá? Todo mundo coloca a sua máscara aí, tá? Então, seria como você fosse lá e tirasse a máscara dela e visse o que ela tem por dentro, tá? Então, o médio sensitivo, o espiritualista, que tem sensibilidade, é isso, pessoal. Ele lê a energia e isso incomoda as outras pessoas. É por isso que não é bem-vindo, tá? Pessoas que têm
que tem essa habilidade, tá, pessoal? Não é bem-vindo. Aí ele fala: a palavra vaidade tem origem no latim, que significa vamitas. Vamitas? Nossa, eu não sabia dessa, não. Então, a vaidade significa vamitas, que significa qualidade do que é vão, fútil, fútil e ilusório. Então, é uma qualidade que a sua consciência está se atrelando, né, a uma coisa vão, fútil e ilusório. Então, essa vamita, em latim, significa vaidade. Vaidade ser isso, é você colocando a qualidade, né, dando importância àquela qualidade que é vão e fútil e ilusório. Então, é uma coisa da ilusão aqui. Você está sendo iludido. Quem é? A sua consciência. Você está sendo iludido e você está se afastando da verdadeira essência divina, tá? De estar transmitindo aquela sua essência divina. Você está transmitindo uma coisa ilusória, né? Fútil e vão. Nossa, pessoal. Uma pessoa que está assim, ela está perdida. E pior que tem pessoas, tá? Até líderes de grupo religioso caiu nessa vaidade, tá? Caíram, pessoal. E agora? Como não entrar nessa energia da vaidade? É a nossa pergunta, né? Aí ele fala: para se livrar da vaidade, é possível simplificar a vida, valorizar o outro, admitir a própria equívoco e perceber o real papel no mundo. Então, o que é que você tem que fazer para não entrar nessa energia da vaidade? Então, ele fala aqui, para você não entrar, se livrar dessa vaidade, ele fala, é possível simplificar a vida. Então, seja simples, leve uma vida simples, tá? Mesmo você tendo dinheiro, condição, mas você não demonstra essa arrogância, tá? Você demonstra que é uma pessoa simples, aquele bem você sabe que não é seu, é emprestado da espiritualidade. Então, é uma coisa de consciência. Uma pessoa que não despertou, o que é que ela faz? Se ela tiver bens aqui materiais, ela for rica aí, então, ela vai cair nessa vaidade, tá? Porque ela, por ela achar que ela tem os bens materiais desse mundo, ela está achando que ela é melhor do que a outra pessoa. Então, é uma armadilha da Matrix aqui. É por isso que a Matrix começa, pessoal, quando quer derrubar o camarada, ele começa a dar coisa aí, mostrar coisa que às vezes até não vem da espiritualidade. Quando vê o cara tá todo enlaçado lá, amarrou pé, mão, amarrou tudo, o cara tá todo lá, pronto, tá preso. Para sair daquela situação. E agora? Ele tem que se livrar da vaidade colocando a simplicidade da vida, tá? Mesmo que ele tenha dinheiro, tá? Ele vive uma vida simples, não ostentando, humilhando as pessoas. Ele tem que pegar aquele bem que ele tem para ajudar as pessoas que precisam próximo. Então, usar aquela energia que é o dinheiro que ele tem para fazer o bem aqui nessa realidade. Isso vai trazendo uma humildade, uma simplicidade para você, tá? Valorizar o outro, tá? Mesmo que o outro, né? Como é que se diz? Não seja da mesma grau de escolaridade ou grau de dinheiro que você tem, tá? É uma pessoa que não tenha recursos, mas você vai valorizar aquela pessoa, tá? Isso vai quebrando, tá, pessoal? Essa vaidade da gente, tá? Porque se você é um espiritualista, é uma pessoa, você tem que fazer isso, pessoal.
Senão essa vaidade aqui vai tomar conta de você, tá? Da sua consciência. Ele disse, valorizar o outro, admitir os próprios equívocos. Então, admitir que às vezes quando você está errado. Não, está errado, não é bem assim, tá? Aí você não vai deixar o orgulho tomar conta de você. Mesmo você aí, que é um líder, é uma pessoa que está tomando conta de pessoas aí, tá? É um religioso aí, é uma pessoa que está tomando conta de um grupo. Então, mesmo se você for, você tem que admitir que às vezes está admitir o próprio equívoco, porque você é ser humano. É por isso que eu digo aqui, pessoal, eu posso errar, eu sou ser humano, tá? É normal, por isso que eu falo isso aqui, tá? Para não colocar no pedestal, tá? Eu sei que tem pessoas aqui que me vê assim como uma pessoa extraordinária, mas é porque ela tá vendo as minhas qualidades espirituais, tá? E eu tenho que manter essa espiritualidade. Agora, ah, agora as pessoas me acham, eu sou importante, eu tenho projeção, eu saio do corpo, tem pessoas aí que. Não, pessoal, tá? E isso tá acontecendo no meio espiritualista assim, tá? Uma pessoa, o mentor dela entrou em contato com ela, ela acha agora que ela é importante do que a outra pessoa, né? Ela foi, saiu do corpo, aconteceu alguma coisa que ela falou com o ET, agora ela é importante, tá? Então, vai cair nesse laço aí, tá? Aí ele fala, perceber o papel real no mundo. Então, você perceber qual é o seu papel aqui no mundo. É fazer isso. Mas se você tem uma posição, tem um destaque, faz isso, mas você demonstra humildade. Que isso não representa que você é melhor do que a outra pessoa. Assim você vai combater essa vaidade, tá, pessoal? Senão você vai cair na armadilha, tá? Você vai entrar nessa vaidade como eu vi acontecer com muitos líderes aí, tá? E tô vendo acontecer com muitos espiritualistas também. Tá caindo no laço da Matrix, laço do passarinho. Já era, tá? Então, o que é que tem que fazer mais para combater, para você não entrar nessa energia da vaidade? A luz interior, o amor incondicional. Então, tem que colocar isso em prática. O sentimento de compaixão, o olhar na direção da paz interior, o acalentar do sentimento sábio da humildade. Então, tem que botar essa humildade aí, né? Que ele fala que são energias que têm o poder para sobrepor a qualquer manifestação intrusa do veneno da vaidade. Então, você tem que colocar essas qualidades aqui, porque essas qualidades têm o poder de sobrepor a qualquer manifestação do veneno. Então, ele fala que a vaidade é um veneno para a alma, tá? É um veneno para a alma, a vaidade. E foi nesse veneno que, você sabe, o Satanás, ele caiu por causa disso, né? Ele era Lúcifer. E aí depois ele caiu e virou Satanás. Não é isso a história? Então, foi esse veneno que tomou conta do CD. E a gente não pode deixar que esse veneno tome conta. Então, o que é que combate esse veneno? É o que ele está falando. A luz interior, o amor incondicional, o amor de Deus, né? Sentimento de compaixão, o olhar na direção da paz interior, tá? O acalento do sentimento sábio da humildade, tem que colocar a humildade aí, que ele fala que são energias, né, que vai combater, tem um poder para combater qualquer manifestação do veneno da vaidade. Então, é assim que a gente não entra no desequilíbrio, não entra nessa energia da vaidade, tá? Por exemplo, eu tô aqui,
humildemente, né? Mas eu começo a ganhar aqui notoriedade, né? Começa a ter visualização, começa até os outros podcasts me chamar para eu participar, eu começo, pessoas começam aqui contribuir no meu Pix aí, eu começo a ter dinheiro, começa a melhorar aqui a vida terrena aqui, tá? E aí, pessoal? Aí eu vou começar a me achar que eu sou a última bolacha do pacote. Você já viu isso? Os pessoal fala isso, né? Você tá se achando a última bolacha do pacote, tá? Aí eu vou me achar que eu sou. Então, eu caí no laço. Caí. E isso aconteceu com muitos aí, tanto espiritualista tá acontecendo, como tá acontecendo eu vi acontecer com vários pastores, tá? Porque eu passei em igreja evangélica, eu vi isso acontecer. Então, o que é que aconteceu? Eles se desviaram da natureza divina. Então, quando você faz isso, você perde a espiritualidade. Então, a espiritualidade deixa você. Você está se afastando de Deus, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso aconteceu, eu vi aí, e está acontecendo até hoje. Tem gente que está caindo nesse laço. Não está percebendo, tá? Porque aquilo vai tomando, tá? Principalmente quando o cara vai ficando famoso, né? Ele vai ganhando dinheiro, ele vai tendo posição, ele às vezes vai se achar melhor do que o. E aí vai cair no laço e espero que ele tenha a humildade, né? Não deixe o orgulho tomar conta. Se deixar, você vai virar um satanás, tá? Você vai virar um diabo aqui na terra, tá? Você pode cair? Pode. Você é ser humano, como qualquer outro. Mas o negócio é você manter. Quando perceber que você saiu da frequência divina, da espiritualidade, você ter a humildade de voltar a reconhecer e voltar para a frequência. É por isso que a Bíblia lá fala em Apocalipse: volte ao primeiro amor. Lembre de onde caíste. Lembre aonde foi que você caiu. Se arrependa, volte ao primeiro amor. Então, volte à frequência do amor incondicional. Volte àquela frequência boa. É isso que muitos que caíram aí, tá, pessoal? Você tem que fazer. Mas o que é que acontece? Ela deixa o orgulho, a vaidade, a ostentação tomar conta do ser dela. Então, ela vai virar um diabo, um demônio. Eu sinto muito, tá, pessoal? Esse vídeo aqui serve para mim, tá? Porque talvez eu possa aqui começar as pessoas me ajudarem, aí começar até me elogiar, dizendo aqui os seus vídeos maravilhosos, eu começar a colocar isso na minha consciência, achar que eu sou melhor do que as outras pessoas, tá? E aí começar a ganhar um dinheiro, começar a ter uma posição aqui, vai ser a minha derrota, tá? Por isso que às vezes até aquele espinho na carne lá de Paulo, tá? A espiritualidade permitiu que ele ficasse ali o pai ele não se desviar da espiritualidade. Às vezes é assim, pessoal. Porque a espiritualidade conhece você. Se dá corda a ele, ele vai se enforcar com a própria corda, tá? É isso que acontece. Aí o que é que ele fala? Ele fala, assim, essa manifestação divina é uma grande meta para a nossa consciência atingir. Mas na medida em que for sendo atingida, deve-se estar atento à vaidade espiritual, não com o medo ou com o impedimento, mas com algo possível de prejudicar a caminhada espiritual. Então, quanto mais você vai crescendo, vai manifestando ele fala, assim a manifestação divina é uma grande meta da gente.
é a gente colocar essas manifestações e ir crescendo espiritualmente, tá? Mas quando você vai crescendo também pessoalmente, sabe? E vai crescendo então. Mas você tem que ficar atento, ele diz assim, para a nossa consciência atingir uma medida em que for sendo atingida, tá? Uma medida alta. Então, a gente está buscando tanto se elevar espiritualmente como pessoalmente, tá? A gente vai melhorando aqui fisicamente, a gente pode começar a vir coisa a prosperar tal, mas a gente não pode deixar, o que é que ele fala? Não deve estar atento à vaidade espiritual. Então você deve estar atento, não como medo ou impedimento de você se cuidar, de você manter aquela frequência boa. Mas de quê? Mas como algo possível de prejudicar a caminhada espiritual. Então você tem que ver se está prejudicando a sua caminhada espiritual. Quanto mais você cresce, mais você tem que ser humilde. É por isso que Cristo ensina a humildade, tá? Ele disse, quanto mais você crescer, você vai ter que servir aos seus irmãos, você vai ser servo dos seus irmãos. Mas é o contrário aqui, tá, pessoal? Que a Matrix colocou. Quanto mais o cara cresce, toma posição, tem dinheiro, ele não quer servir as pessoas, não. Ele quer que as pessoas agora sirvam a ele. Tá errado. Tá fora da espiritualidade. Então, quanto mais você cresce, quanto mais aí que você tem que ser o servo dos seus irmãos. Então, o maior serve ao menor. Mas aqui nessa realidade tá ao contrário. O menor aqui tá servindo ao maior. É o que acontece aí nesses grupos religiosos. A maioria é assim, pessoal. Tá errado. Tá fora essa visão. É por isso que esses camaradas caem nessa vaidade espiritual, tá? Entra nessa energia e se perde a espiritualidade. Então, perde aquela essência da humildade, da simplicidade. Então, aí a espiritualidade lhe deixa. Aí já é. Aí acabou a espiritualidade. Se você não entra nessa energia da humildade, da simplicidade, sabe? Quanto mais você vai crescendo, mais você saiu da espiritualidade. Então, é por isso que eu fico atento a isso aqui, tá, pessoal? Tá? E ainda mais com a maneira que está sendo conduzida aí a maioria da espiritualidade aí, tá? Tanto no meio evangélico, católico, espírita, espiritualista, todos entraram nessa ganância do dinheiro, tá? E uns mentem para vender curso, outros falam que vai acontecer isso, o milagre. Pessoas vão e chegam lá para explorar o dinheiro das pessoas, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Tá acontecendo isso aí. E esses camaradas que dizem que são líderes, as pessoas caíram nessa armadilha aí da Matrix. Eu sinto muito, tá? E tem muito já foi, tá, pessoal? Já desviou e não sei o que é que vai acontecer. A espiritualidade sabe. Ele pode se arrepender, voltar ao primeiro amor? Ele pode. Mas vai ter que deixar o orgulho de lado e entrar nessa humildade e simplicidade. Para ele não prejudicar a caminhada espiritual. Então, a caminhada da consciência. Porque essa vaidade, quando entra, ela prejudica, ela atrapalha você a evoluir espiritualmente. Tá? Fecha você, tá? Aí ele fala, a atenção à vaidade deve existir como um senso de detectar a função e indicar que existe
algum incêndio ou algum perigo da ocorrência de uma pessoa. Esse tipo de incêndio pode queimar a virtude e a qualidade, enfraquecendo o terreno da mente e do espírito. Então, ele disse que você tem que ter atenção à vaidade como existisse um sensor. Então, você já vê aquele sensor de incêndio? Quando a fumaça começa a aparecer, o que é que o sensor começa? Ele já dispara a água para o quê? Para que é indício de um incêndio. Então, ele está falando que a gente tem que ter esse sensor, a nossa consciência de perceber quando você está entrando nessa vaidade. Senão vai causar um incêndio, um perigo. Então, tem gente que já perdeu esse sensor, que é o quê? É a espiritualidade que está em você. E tem gente que já perdeu. Então, perdeu o sensor, então o quê? O incêndio está acontecendo e não tem sensor, não pode jogar água. Nossa, pessoal, é muito ruim, né? Então, já pensou? Você vê que em todas as casas, todos os lugares tem aquele sensor de fumaça. Quando vê a fumaça aí, aquilo começa a água. Tchá! Ele tem um negócio automático que dispara a água, né? Então, ele diz que a sua consciência tem que ter isso para detectar, indicar que existe algum incêndio ou perigo da ocorrência de uma ocorrência, né? Esse tipo de incêndio pode queimar a virtude. Então, esse tipo de incêndio da vaidade pode queimar a virtude, as qualidades do espírito, enfraquecendo o terreno da mente, então, e do espírito. Então, vai enfraquecer a sua mente e seu espírito. Por isso que a gente precisa, e esse sensor é a espiritualidade. Se você perde ela, você perde a humildade, aí você vai ficar como religioso aí, como muitos estão aí, tá? O incêndio está acontecendo e você não está nem percebendo. Tá queimando aí, ó. O povo aí fala, tá queimando aí, tá algo errado aí. É de que nada, tá tudo certo. E o negócio queimando. É isso que a vaidade faz, pessoal. Tá? Você tem que ter esse sensor, que é a espiritualidade, tá? Aí ele fala, por isso que ter atenção especial, que deve estar sempre presente, e é como o veneno da vaidade espiritual. Então, temos que estar atento, né? E sempre presente para perceber esse veneno da vaidade espiritual. Porque toda beleza e grandiosidade interior. Então, porque toda beleza e grandiosidade é interior. Então, não é exterior. Mas o que é que acontece, pessoal? A maioria, quando se desvia, ele demonstra as coisas, as belezas exterior, não interior. Ele perde a beleza. É isso que aconteceu, que com Lúcifer, ele perdeu a beleza, perdeu o brilho. Então, ele perdeu o brilho, ele perdeu essa beleza que era a simplicidade, a humildade, era o que ele tem. Ele, quando ele sendo maior, era para servir o menor, era para servir a humanidade. E ele quer que a humanidade agora sirva a ele. Como tem muito escravo dele aqui nessa realidade, servindo agora a Satanás agora. Por quê? Ele quer que sirva. Foi portanto que Cristo, quando foi para o deserto, ele foi tentar Cristo para Cristo servir a ele. Ele disse, olha, vou lhe dar tudo aí se você me adorar aí, se você ser meu servo. Não foi isso que ele fez com Cristo lá no deserto, na tentação do deserto? Então, é isso que a maioria aí cai no laço do passarinheiro, né?
nas coisas externas, tá? Então, porque ele perdeu a beleza interior. Tá? Aí já foi, tá, pessoal? Aí ele fala, porque toda beleza, grandiosidade é interior. Pode, poder ruim pode fruir pode ruir com a vaidade espiritual. Então, essa beleza interior pode ruir, você pode cair, né? Pode ruir com a vaidade espiritual. Então, se você deixa essa energia entrar, a vaidade espiritual no seu ser, você vai ruir, você vai cair como Satanás caiu, tá? Que pode ter um desdobramento o mais do nosso, o mais da nossa, o que muitas vezes começa com a prepotência e com a arrogância, a vaidade sutil ou a vaidade espiritual. Constitui uma armadilha fatais para aquele que aspira uma vida espiritual de santidade e elevação da consciência. Então, essa vaidade, pessoal, ele fala que pode ter um desdobramento ou mais do nosso ser, que muitas vezes começa com a prepotência. Então, o que essa palavra significa, pessoal? Uma pessoa prepotente é uma pessoa que demonstra a prepotência, aquele orgulho muito grande, tá? Acha que é melhor do que toda, chega assim no lugar, aquela prepotência, sabe? Então, é o que acontece com essas pessoas, tá? E com arrogância, então chega com aquela, é isso aí, com aquela arrogância, sabe? Você sente a energia, tá, pessoal? Nossa, tem muitas profissões aí, pessoal, que as pessoas, pela posição que ela tem aqui, a profissão, ela entra nessa energia aqui, ó, de prepotência e arrogância. Nossa, tem várias profissões aí, né? Mas assim como policial, o que mais? Os médicos, né? Nossa, falar assim de profissão, tá? Mas existe aí essas profissões, principalmente cargos, advogado, sabe? Eu conheci mesmo um advogado, conheci um médico policial com essas prepotências, essa arrogância. Então, essas posições estão fazendo com que essas pessoas não passem a imagem, a beleza grandiosa interior dele. Todo mundo cai no laço aqui da matriz e do laço do passarinheiro, tá? Então, essas pessoas se afastam de Deus, tá, pessoal? Se afastam da espiritualidade dela. Então, ele fala que a vaidade sutil ou a vaidade espiritual, né? Porque a vaidade sutil é a vaidade do espírito. Constitui a armadilha fatal para aquele que aspira. Então, aquele que aspira levar uma vida espiritual de santidade e elevação da consciência, não pode deixar que essa energia entre no seu ser, a energia da vaidade. Você não pode, pessoal, porque senão vai atrapalhar. Você não vai ter uma elevação da sua consciência, não vai buscar a santidade, que é a simplicidade, a humildade, o amor, a compaixão, a empatia pelas pessoas. Você não vai, tá? Se essa energia entrou em você aí, acabou, tá, pessoal? Acabou a espiritualidade para você, tá? Eu sinto muito e tem acontecido isso, tá? Aí ele fala, o fato é que tudo que se expressa com naturalidade resplandece e tem beleza legítima. Então, tem beleza de verdade, né? Então, tudo aquilo que se expressa com naturalidade, resplandece, tem uma beleza
verdadeira interior dentro que tem dentro de você. Aí ele fala, essa beleza genuína, então, essa beleza verdadeira que vem lá da alma, tá? Ele fala, é um grande alimento para o espírito. E na maioria das vezes não é superficial. Então, esses comportamentos, essa beleza genuína que a gente coloca, é um alimento para o nosso espírito, pessoal. Tá? A gente faz o bem, alimenta as outras pessoas, tá? E na maioria das vezes não é superficial, porque a vaidade é superficial, é uma coisa ilusória. Tá, pessoal? É isso que a gente tem que atentar para essa beleza genuína do nosso espírito, da nossa alma, que serve de alimento também. Tá? A prática, a essência que a gente... Então, quando a gente está trabalhando aqui essa espiritualidade, a gente está alimentando o nosso espírito com a beleza espiritual, não a beleza da vaidade exterior, tá? Aí ele fala, a beleza mais sutil é também a mais completa. Então, essa beleza sutil, que é a beleza do espírito, ela também é completa. Por quê? É completa e a espiritualidade, que quando se manifesta, emana a essência do belo e permeia a presença e o ambiente do que as expressa. Então, pessoal, quando a gente está trabalhando a espiritualidade, que quando é manifestada, a gente está emanando ela, essa espiritualidade simples, essa simplicidade, o que é que acontece? Ele fala, essa é uma essência do belo, que permeia a presença e o ambiente. Então, vai permear a nossa essência, a nossa presença, e vai permear o ambiente também. Tá? Essa energia que vai sair da gente, essa beleza interior. Tá? Que ele fala que é a presença e o ambiente de quem a expressa. Então, quem expressa essa beleza interior vai irradiar tanto o ser dela como o ambiente, as outras pessoas. É isso que a espiritualidade, tá? Para fazer isso, tá, pessoal? Aí ele fala a essência da beleza, da paz e do amor e da felicidade e da simplicidade. Então, essa beleza que permeia é essa essência da beleza da paz. Então, quando a pessoa tem paz, do amor, a pessoa está vibrando no amor, da felicidade. Então, aquela felicidade que não só depende de coisas materiais, e da simplicidade. Então, ela tem uma simplicidade muito grande, a humildade muito grande. É essa beleza que a gente tem que transmitir, pessoal. Tá? E que, às vezes, em alguns grupos, são sufocados essa beleza interior da pessoa. Tá? É Matrix, tá? É uma religiosidade Matrix que faz isso. E a pessoa não passa aquela beleza, ela quer passar uma beleza exterior, mostrar que tem coisa, mostrar que é importante, mostrar os seus currículos, mostrar, sabe? Isso acontece, tá, pessoal? Até no meio espiritualista, tá? Eu sinto muito, tá? Era uma coisa para não acontecer? Era, mas está acontecendo. Porque tem pessoas que estão desviadas da verdadeira espiritualidade. Aí ele fala, assim, trabalhar o oposto da vaidade. Então, para você sair, não entrar nessa vaidade espiritual, essa energia, você tem que trabalhar o oposto. Qual é o oposto da vaidade? A humildade, a simplicidade, o amor. Então, você tem que trabalhar essas energias. Não trabalhar a energia da vaidade, né?
é algo que pode nos ajudar e pode nos facilitar a sintonia com o que nos faz bem, de fato, e nos impulsionar a continuar crescendo espiritualmente. Então, é isso, pessoal, tá? É claro aqui, tá? Ele diz, assim, a gente quando trabalhar o oposto, que é o amor, né? A simplicidade, a felicidade, a humildade, vai nos ajudar e pode facilitar a sintonia. Então, a sintonia com a espiritualidade, a sintonia com Cristo, com Deus, tá? Vai facilitar essa sintonia com o que nos faz bem. Então, com aquilo que faz bem a gente. Porque essa vaidade não faz bem a pessoa, tá, pessoal? Ela tá levando você por armadilha para você cair, você não vai se sentir bem. Vai começar a brotar orgulho, arrogância, petulância, tá? Todo esse sentimento que não vai fazer bem para o seu ser, tá? Ele fala, de fato, e nos impulsiona, então, o trabalho da espiritualidade nos impulsiona a continuar crescendo espiritualmente. Então, temos que trabalhar a espiritualidade com toda essa humildade, tá? É o que eu estou tentando fazer aqui, tá, pessoal? Mas é difícil as pessoas entenderem isso? É difícil, pessoal, tá? Porque o que tem aí já posto aí, tá? Os orgulhosos aí. Ai, moção, mas o pastor, o espiritualista aqui do meu grupo, ele faz isso aí. E aí, entende? É colocado, é obrigado, porque eu estou falando dessas coisas espirituais, estou falando da Bíblia, vocês querem que eu seja como o pastor ou o líder espiritual que vocês seguem aí. Aí, se eu não for dessa maneira que ele está fazendo, vocês não querem aceitar a espiritualidade que eu estou trazendo. Vocês não querem. É por isso que tem muitos aí que rejeitam. Não querem. Porque eles já colocaram na consciência dele que é daquela maneira que é um líder, é um pastor, é um espiritual. É dessa maneira aqui, ó. Você tem que se encaixar nessa maneira. Então, se eu venho totalmente diferente do que a maioria dos líderes que você vê, então as pessoas tomam susto. Então, o que é que as pessoas tomam susto aqui? Quando vê eu dando risada aqui, vê, oxe, que pastor é esse? Que líder é esse? Tem um que me chamou assim, até eu de um pastor. Que pastor é esse? Olha como é que ele tá. Ele não bota nem uma camisa assim, uma gravata, nada para gravar. Olha lá como é que ele tá falando. Então, a maneira que eu estou aqui me expressando, tá? Tem muita gente que se escandaliza, tá, pessoal? Por quê? Ela quer que eu me enquadre da forma como ela tá vendo os pastores dela, tá? Os líderes dela, né? Não sei de que grupo você é, tá? Você quer que eu me encaixe da maneira que seus líderes faz, tá? Então, é uma coisa externa que vocês querem que eu me encaixe. Mas vocês estão reparando que há uma energia diferente, há uma simplicidade. Vocês estão reparando isso. Mas vocês não estão dando valor a essa beleza espiritual, tá? Que é essa humildade, essa simplicidade que eu estou passando, não me colocando como detentor de toda a verdade, que eu sei tudo, tá? Tem muitos aqui que já têm o maior respeito por mim, porque viu o conhecimento que eu passei aqui tão profundo, tá? Mas eu não sou o detentor totalmente dessa verdade, tá, irmão? Vocês que estão aqui me assistindo, vocês também podem ser usados pela espiritualidade. Eu não sou melhor do que você. Eu só estou cumprindo a minha função espiritual, tá? Que a espiritualidade, só estou fazendo isso. Mas agora eu vou usar essa minha função para eu ficar soberbo, tirar onda, não sei o que. Aqui, ó, eu tenho psicanálise, eu tenho psicologia
eu tenho curso de reikiano, eu sou, sabe? Então, não vou fazer disso aqui. Mas eu tenho isso, tá, pessoal? Eu tenho isso humano, tá? Essas coisas humanas, eu tenho. Mas não é para ficar aqui jogando na cara das pessoas, tá? Que isso eu tô caindo na armadilha da vaidade, tá? Isso é uma armadilha da vaidade. E vai fazer com que você não continue no crescimento espiritual. Você não continue naquela simplicidade, naquela espiritualidade. Você vai se desviar, vai ser um religioso aí qualquer, falando de livros espirituais, da Bíblia, como os pastores, você vai ser isso aí, com a máscara. Porque quando tirar essa sua máscara, você vai começar a ver, nossa, você vai ver que você se tornou uma pessoa muito feia. Você vai olhar assim, nossa, isso sou eu? É você, tá? Aí, o que mais, pessoal? Já 1 hora, mas vamos ler aqui essa parte aqui, depois vamos passar para a segunda parte, tá, pessoal? Ele fala, mas para deixar claro para muitas pessoas que não entendem isso, a vaidade é importante sim, tá? Mas dentro de um limite onde não atrapalhe nosso caráter, nossa humildade, nos tornamos soberbos, intocáveis. Por isso, a vaidade exagerada pode nos impedir de crescer como pessoas, como pessoas e consciência espiritual. Então, é isso, pessoal. Então, ele está falando para deixar bem claro que a vaidade, você se cuidar, tá? Não de uma forma exagerada. Cuidar do seu veículo, né? Cortar o cabelo, ajeitar. Você vê que eu faço a barba, tá? Cuidar dos dentes, se aciar, se apresentar. Então, mas que você não faça dessa apresentação que você é melhor do que a outra pessoa, tá? De uma forma exagerada, tá? As mulheres, ela pode pentear o seu cabelo, como elas dão escova, pode passar a sua maquiagem, as suas coisas, colocar aquele negócio, seus brincos, pintar suas unhas tranquilamente, sem chamar muita atenção, pode. Mas se for de uma forma exagerada, é que já perdeu o controle, tá, pessoal? Você está dando uma importância tão grande a esse seu exterior. Tem mulheres que se maquiam aí, se veste, pessoal, de uma forma exagerada, tá? Tá fora da espiritualidade. Então, que a mulher se atavie de forma decente, esteja decente, tá? Mas preocupada com demonstrar a beleza, a humildade interior. Tanto o homem como a mulher, tá? Agora a gente vai se cuidar. Então, ele está falando, não é para a gente chegar e deixar a nossa vaidade de lado e não cuidar. Então, é o equilíbrio, pessoal. É a gente entrar nesse equilíbrio e não deixar que essa vaidade se torne uma soberba intocável, tá? Exagerada, que possa atrapalhar o crescimento pessoal, o seu crescimento, e o crescimento da consciência espiritual. Então, isso atrapalha. Então, você não pode deixar essa vaidade. Por quê? A gente precisa do ego, tá? Para viver aqui. É o quê? Então, a gente administrar esse ego. Não, vou fazer isso aqui como é que se diz? Com controle disso aqui e tal, para não exagerar, não passar uma imagem e a gente controlando isso, tá? Porque se você deixa essa coisa descontrolar, a vaidade tomar conta, já você caiu na armadilha. Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso tem acontecido em vários meios, tá? Até o meio aqui
espiritualista, religioso aí, de vários grupos, tá? Tem pessoas aí, tá? Principalmente líderes, tá? Tem caído nessa vaidade espiritual. Eu sinto muito, tá? Mas esse vídeo aqui é um alerta, tá? E ele serve até para mim, tá, pessoal? Por isso que você veio aqui com a humildade aqui. Vocês já falaram até, nossa, você tem uma humildade muito grande, moço. É porque eu tô controlando isso, tá? Para eu não descambar e sair da espiritualidade. Porque se eu sair, vocês vão ouvir aqui já baboseira e eu não tô mais com o contato com a espiritualidade. Já foi, já era, tá? Acabou, acabou o que tinha que acabar. Então, pessoal, vamos parar aqui. Vou colocar aqui a segunda parte, tá? A gente parou aqui, né? Então, vou colocar aqui a segunda parte. Eu vou ali fazer uma merenda, tá? E daqui a pouco eu volto para continuar essa segunda parte, tá certo, pessoal? Vou trazer os versículos bíblicos aí que vai chocar aí muita gente, tá? Principalmente os evangélicos, tá, pessoal? Tá bom? Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto, viu?